Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje a nossa mensagem também é especial. Nós vamos estar falando também para as nossas irmãs de oração lá de Cássia. Essas irmãs são lideradas pela nossa irmã Adriana. E a igreja de Cássia é pastoreada pelo pastor Marcos. Que Deus abençoe esse amado pastor que tem feito uma grande obra naquela igreja. E é a minha igreja de origem. Um abraço a todas as irmãs também. Irmãos, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, nós podemos observar o Cântico de Ana. Nós vamos ler por hora apenas o primeiro versículo desse capítulo 2, que diz o seguinte: Então Ana orou e disse: O meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. Irmãos e irmãs, qual é o verdadeiro adorador? É certo que Deus quer e merece ser adorado. Só Deus merece ser louvado e adorado. Há um hino que diz: louvor perene, ou seja, louvor duradouro, louvor verdadeiro, louvor eterno, só Deus merece. Só Deus é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Por isso Deus sempre foi adorado. Os anjos dos céus o louvam e o adoram. Nós, homens, pecadores, mas redimidos e lavados no sangue de Cristo, somos chamados para adorar a Deus. E adorar a Deus é um privilégio muito grande. Ter essa oportunidade de louvar, engrandecer e adorar o nome do nosso Deus. Alguém disse até que há uma pequena diferença entre louvor e adoração. Quando nós adoramos a Deus, nós o adoramos por aquilo que Ele é, seu ser magnífico, seu ser grandioso, seu ser único. Deus é o próprio ser, o grande Jeová. Ele precisa ser adorado por aquilo que Ele é. Mas o louvor, para alguns, quando nós louvamos a Deus, nós enaltecemos os seus grandes feitos. Nós proclamamos, através dos cânticos, através das orações, a grandeza dos feitos de Deus. Não importa, o importante é que nós sejamos verdadeiros adoradores e que possamos louvar ao Senhor de verdade, seja através das nossas orações, seja através dos nossos cânticos, ou seja através da nossa própria vida ou do nosso testemunho. Mas quais são os verdadeiros adoradores? Hoje nós vamos falar sobre Ana. Ana foi uma verdadeira adoradora. Quem não conhece a história de Ana? Ana era estéril, ela não podia dar à luz. Ela não tinha filhos e ela tinha um desejo enorme de ter filhos. E ela orava ao Senhor, ela clamava ao Senhor, pedindo um filho. Inclusive ela fez um voto ao Senhor, de dedicar esse filho ao Senhor. E Deus deu a ela não somente um filho, que foi Samuel, o grande Samuel, mas também deu outros filhos e filhas. Como diz a própria palavra de Deus, aqui no versículo 21, desse capítulo 2, que ela teve ainda 3 filhos e 2 filhas. Deus a abençoou, fazendo na sua vida um milagre grandioso, e ela pôde realizar o seu sonho de ser mãe. E depois de receber essa bênção, ela adorou o Senhor e ela compôs esse lindo cântico, chamado Cântico de Ana. Mas nós podemos observar aqui alguns pontos dessa adoradora chamada Ana. E o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar está justamente nesse primeiro versículo que lemos, quando fala que Ana orou a Deus. Ana orou. Então essa é a primeira característica do verdadeiro adorador. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu sou um adorador, eu quero cantar na igreja, eu quero louvar. Mas será que tem tido uma vida de oração?
Se você quer ser um levita, se você quer ser um adorador, se você quer louvar o Senhor, não faça isso para aparecer, não faça isso por vanglória, jactância, apenas para mostrar aos outros que você é bonitinho e que você canta de uma maneira magnífica. Há muitos cantores no mundo. Cantar também, até os pássaros cantam e também louvam o Senhor, mas os adoradores, aqueles que prestam um culto racional, um culto espiritual a Deus, eles têm que ter uma vida de oração. Se você quer ser um levita, se você quer ser um adorador, seja uma pessoa de oração, seja uma mulher de oração, seja um homem de oração. Ana orou ao Senhor, Ana era uma mulher de oração, por isso ela era uma verdadeira adoradora. Você quer ser um verdadeiro adorador? Então, seja uma pessoa de oração. Antes de louvar, antes de cantar, para que o seu louvor seja eficaz, para que através do seu louvor almas se rendam a Jesus, as pessoas melhorem de vida. Dobre o joelho. Nós cantamos com a língua, mas nós adoramos com os joelhos dobrados. Seja uma pessoa de oração. Ana foi uma verdadeira adoradora porque ela foi uma mulher de oração. A segunda coisa que nós vamos observar aqui ainda é que ela louvava o Senhor de todo o seu coração. Ela vai dizer na segunda parte do versículo: o meu coração se regozija no Senhor e a minha força está exaltada no Senhor. O que ela diz? O meu coração se regozija no Senhor. O verdadeiro adorador, ele tem que adorar ao Senhor de coração. Ele tem que servir ao Senhor com alegria e tem que ter o seu coração no Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: onde está o teu tesouro, também estará o teu coração. Não basta cantar bonito, não basta falar boas palavras em oração. Os escribas e fariseus saqueavam os órfãos e as viúvas, mas para justificar as suas práticas más, faziam longas orações. O profeta Isaías vai dizer palavras estas que foram citadas pelo próprio Senhor Jesus para combater os próprios escribas e fariseus. Ele diz: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes as pessoas até cantam, louvam a Deus, mas o coração está longe de Deus, não tem compromisso com Deus, por isso não são verdadeiros adoradores. Mas Ana era uma adoradora verdadeira, porque ela louvava o Senhor, ela engrandecia o nome do Senhor de coração. O apóstolo Paulo fala que todos os seus atos sejam feitos com amor. Quando nós louvamos ao Senhor com amor, o louvor é eficaz, o louvor vai contagiar, o louvor vai transformar as pessoas. Seja um verdadeiro adorador, mas adore ao Senhor de coração. E ela vai dizer, ainda nesse primeiro versículo, ela vai dizer o seguinte: portanto me alegro na tua salvação. Quem são os verdadeiros adoradores? O que ela vai dizer? Eu me alegro na tua salvação. O verdadeiro adorador é aquele que é salvo e se alegra com essa salvação. Hoje se fala tanto em prosperidade, há muitos louvores dedicados lá ao sucesso econômico, financeiro, aqui nesse mundo. Mas as pessoas hoje estão muito preocupadas com a sua própria salvação. Estão muito preocupadas em serem salvas. Há muitos testemunhos que contam lá que a pessoa outrora era um mendigo, agora é um mega empresário, tem 3 carros importados na garagem,
mas pouco se fala da salvação e da vida eterna. O verdadeiro adorador é aquele que foi salvo por Cristo. O verdadeiro adorador é aquele que se alegra na salvação. Aí nós lembramos de Davi, quando ele pecou contra Deus, e no Salmo 51 ele vai dizer: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. E é interessante nós observarmos que os salmos eram cânticos de louvores a Deus. Davi, com a sua harpa, ele louvava o Senhor, ele foi um grande salmista, um grande cantor. E é interessante nós observarmos que quando ele cantava, até mesmo o espírito imundo de Saul ia embora, porque ele louvava com o coração, porque ele era um servo de Deus. Não há como você louvar a Deus e não ter a certeza da sua salvação, e não se alegrar com a sua salvação. Quando você for louvar, se alegre com a salvação que Deus te deu. Por isso nós louvamos a Deus e não os homens. Mas hoje em dia nós podemos observar que muitas pessoas, em vez de louvar a Deus pela sua salvação, se alegrar em Deus, estão louvando para os homens. E esse louvor Deus não quer. Outra coisa que nós vamos observar no Cântico de Ana é já no versículo 2, quando ela fala: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha não há nenhuma como o nosso Deus, não há santo como o Senhor. O verdadeiro adorador se preocupa com a santidade. Nós observamos que Deus é santo. Se você pegar lá o hino 11 do nosso hinário, como ele começa? Santo, santo, santo. Por que o autor vai falar essas palavras? Ele lembra de Isaías capítulo 6, quando o profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele subiu ao templo e ele viu o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, e os anjos clamavam e louvavam e adoravam o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E então, após aquela magnífica visão, o profeta olhou para si mesmo e disse: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E diz a palavra de Deus que havia uma tenaz, e essa tenaz foi levada até o altar do Senhor, até o trono do Senhor, e uma brasa viva, saída daquela tenaz, queimou e purificou os lábios do profeta. E aí então o profeta pôde ser enviado para pregar a palavra de Deus. Quando Deus disse para ele: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele estava com os lábios purificados. O que eu quero dizer com isso? O verdadeiro adorador é aquele que se preocupa com a santidade. Ele sabe que Deus é santo, e por Deus ser santo, como diz lá na oração ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: santificado seja o teu nome. Como é que nós podemos ser verdadeiros adoradores? Como é que nós podemos proclamar, falar de um Deus santo, se a nossa vida não está santa? Quando acontece isso, você está profanando o nome de Deus. Por isso, estar no altar, pregando a palavra, estar no altar louvando ao Senhor, é algo muito sério, não pode ser feito de uma maneira relaxada, porque a Bíblia fala: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E é o que nós temos visto hoje. Muitas vezes a gente vê jovens, e até mesmo aqueles que não são tão jovens assim, vêm para o louvor a Deus, apresentam o seu louvor, saem do culto e vão lá para as boates, vão lá louvar o diabo, vão lá proclamar a glória do inimigo. Vão na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, vão lá no conselho dos ímpios. Isso está errado, porque os lábios que louvam o Senhor têm que ser lábios santos. O corpo que louva o Senhor tem que ser templo do Espírito Santo. E é o que nós vamos ver hoje. Muitas pessoas se dizem verdadeiros adoradores, cantam maravilhosamente bem, mas não têm uma vida santa. Deus não está preocupado com voz bonita. Deus está preocupado com
verdadeiros adoradores, santos e que dão testemunho. E isso é um grande erro. Ana louvava e engrandecia o Deus Santo porque ela tinha experiência com Deus. E isso que nós temos que fazer. Hoje em dia, nós podemos ver que até mesmo a música popular brasileira está em decadência. Por que está em decadência? Porque antes, se você observar os cantores do passado, eles cantavam com a voz. Eles tinham uma voz bonita, a voz domada, e eles cantavam maravilhosamente. Eu não vou aqui citar todos, mas há vários. Hoje, quando falta a voz, você vai ver e você vai perceber, na grande maioria desses que estão cantando por aí e fazendo sucesso, atraindo milhares e até milhões de pessoas, eles cantam com o corpo. A mocinha é bonitinha, mostram lá os seios, mostram lá as partes íntimas para atrair multidões. Não é assim? Tanto a moça quanto também o rapaz. Se você quer louvar o Senhor, irmão e irmã, você não precisa se apresentar com a roupa curta. Isso é um grande problema que nós pastores enfrentamos. Às vezes a mocinha bonitinha, porque depois tem que ir lá na festa, ela tem que ir de mini saia, de roupa curta. Para quê? Para conseguir um namoradinho, e aí ela vem e se apresenta ao Senhor para se aparecer. Olha, vou falar um negócio para você. Se você quer ser um verdadeiro adorador, você não precisa mostrar as suas partes íntimas, mas mostre através da sua vida a sua intimidade com Deus. O verdadeiro adorador, ele não precisa mostrar partes íntimas, mas ele precisa mostrar que tem intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus, e o verdadeiro adorador, ele se preocupa com a santidade de Deus, e ele tem uma vida de intimidade com Deus. Há adoradores que nem têm uma vida de consagração, e isso é um grande erro. Davi era um homem segundo o coração do Senhor. E o que ele vai dizer no Salmo 25? A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, a esses Deus dará a conhecer a sua aliança. Deus é santo, o seu altar é santo. E aquele que está no altar, aquele que louva, aquele que adora, tem que ter uma vida de santidade, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de temor a Deus, e hoje é o que falta. Mas, para nós concluirmos, nós podemos observar que o verdadeiro adorador é aquele que tem uma experiência com Deus. O verdadeiro adorador é aquele que tem uma experiência com Deus. Se nós observarmos bem, Ana continua no cântico dizendo ali que o verdadeiro adorador não pode ser orgulhoso, não pode ser arrogante, é o que diz o versículo 3, mas deve buscar a sabedoria que vem de Deus. O verdadeiro adorador é esse. Nós podemos observar hoje muitos cantores por aí. A arrogância, a prepotência são piores do que o mundo. Vão para cantar em determinado lugar, exige toalha, existe hotel 5 estrelas, exige avião, não sei para que isso. E vendem, são mercadejadores da palavra de Deus. São arrogantes, prepotentes, mas Deus não quer, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Às vezes uma pessoa que numa igrejinha pequena está lá louvando o Senhor, uma senhorinha, ela louva muito mais do que um desses cantores aí, porque eles são soberbos, são arrogantes. E aqui a Bíblia fala que Deus quebra o arco do soberbo, porque a própria Ana teve essa experiência. Diz a palavra de Deus que por ela ser estéril, ela tinha lá uma certa penina que tinha filhos e ficava zombando, criticando dela. Aí ela vai falar que Deus fez a obra na vida dela. Ela clamou ao Senhor e ela foi atendida e ela foi abençoada. Por quê? A Deus pertence a vida, diz ela. Por quê? Porque Deus é o Deus de poder, Deus de sabedoria. Deus é aquele que fundou as colunas da terra, é o que diz o versículo 8. Deus tem poder para tirar e para dar a vida, o versículo 6. E Deus, ele é aquele que farta de pão os famintos, diz o versículo 5. É aquele que fortalece aqueles que são fracos. O Senhor, ele precisa ser adorado e enaltecido. O louvor dele é algo magnífico. Que você seja um verdadeiro adorador.
Para nós concluirmos a nossa meditação hoje, nós vamos lembrar também daqueles leprosos. Observe bem que Jesus, ele certa vez foi interpelado por 10 leprosos, pedindo, rogando para que Jesus os curasse. E Jesus os curou. Curou todos os 10. Mas somente um voltou para agradecer, para louvar e para engrandecer o nome de Cristo, o próprio Emmanuel, Deus Filho. Os outros receberam a bênção, mas abandonaram, seguiram o seu caminho. O que eu quero dizer com isso? Muitos têm recebido inúmeras bênçãos do Senhor, até mesmo buscam o Senhor, até mesmo frequentam a igreja, mas são poucos aqueles que o adoram de fato, que o louvam de verdade, que o amam verdadeiramente. Somente um voltou para agradecer, mas esse foi salvo. Por isso Jesus Cristo disse para ele: a tua fé te salvou, vai em paz. Que você seja um verdadeiro adorador como Ana. Que vida magnífica, maravilhosa teve Ana, uma vida bem sucedida. Mas ela, ao receber a bênção do Senhor, ela agradeceu. Ela consagrou a vida sua e a vida do seu filho ao Senhor. Que você possa seguir o exemplo de Ana e ser um verdadeiro adorador. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?